A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão no YouTube vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, estudarmos junto o Evangelho de Jesus. Muito bem, Marcos. Vamos estudar hoje sobre o chamamento de 5 apóstolos. Mateus, os irmãos Pedro e André, também os irmãos João e Tiago Maior. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM. Seu WhatsApp é 0 operadora 32 999 32 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp 98449 49 novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Fechemos nossos olhos, sintonizemos com os bons espíritos para estudar e vivenciar os ensinamentos de Jesus que nos traz nessa noite de hoje. Muita paz, muita luz. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o chamamento de 5 apóstolos. Levi, que mais tarde passou a se chamar Mateus, os irmãos Pedro e André, também os irmãos João e Tiago Maior. E depois disto, viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Lucas capítulo 5, versículos 27 e 28. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, num barco com Zebedeu, consertando as redes, e chamando-os, deixaram imediatamente o barco e seu pai e seguiram-no. Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 22. Bom que se diga que este João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago Maior, é aquele João que ficou diante do madeiro infame por ocasião da crucificação do Mestre. Alguns religiosos falam que aquele era o irmão de Jesus. Negativo. É o filho de Zebedeu. Relata-nos Humberto de Campos como aconteceu a chamada desses apóstolos, iniciando por Mateus, também dos irmãos Pedro e André,
dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, para fazer parte do colégio dos 12 apóstolos de Jesus. Daí, algum tempo depois de haver passado por Nazaré, terra de sua mãe e seu pai, José, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum. Cafarnaum, nós sabemos, onde estava concentrada a maioria dos pescadores, quase todos os seus discípulos. Como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes ganhou as margens do Tiberíades, se dirigiu naturalmente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. Certamente, né? Esses já eram conhecidos lá na erraticidade, no mundo espiritual, amigos de Jesus. E retornaram exatamente no seu apostolado para iniciar a boa nova na terra. Jesus aproximou-se do grupo e assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filho de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. André lembrou-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida, enquanto Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado. No entanto, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. Jesus então lhes falou docemente do Evangelho, com um olhar incendido de júbilos divinos. Temos que entender aqui também que eles já eram conhecidos do Mestre, né? Ainda hoje, com todo o conhecimento que já possuímos das sucessivas encarnações e com mais de 2000 anos de cristianismo na Terra, poucos seriam os homens que, se Jesus estivesse aqui agora e dissesse para nós: olha, deixe tudo, suas famílias e sigam, iríamos hesitar certamente, né? No fundo, ficaríamos em dúvida. E eles não tiveram dúvidas. Já os conhecia. Quereis ser meus discípulos? Perguntou-lhe Jesus. André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde lhe escutaram o timbre de carinho de voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotavam no âmago do espírito e, sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Seguindo com Simão, Pedro e André para o centro de Cafarnaum, encontrou Levi. O interpelado fixou-o com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: recolha os impostos do povo devidos a Herodes Antipas. E Jesus diz: quereis vir comigo por recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominavam a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus, abraçando-o. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na Praça Ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. O chamamento de Jesus aos irmãos João e Tiago ocorreu na manhã seguinte à pregação de Jesus. O mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens do Tiberíades e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? E eles, Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que tinham ouvido na véspera,
Na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam Jesus, como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo. Fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura de sua união perene, no futuro das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo Evangelho do Reino. Os dois rapazes galileus eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples e ardentes e sinceras almas. João tomou das mãos do Senhor e beijou-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou à destra, sobre os ombros, em amoroso transporte. O chamamento de Jesus a esses apóstolos apresenta características inusitadas. Primeiro é a aceitação irrestrita e imediata à convocação, segundo a transformação operada nos seus espíritos. Como eu falei, eram conhecidos do Mestre de outros tempos, lá no mundo espiritual. Muito embora Jesus nunca tenha reencarnado no planeta Terra, e eles sim, mas eram auxiliares preparados para disseminar a Boa Nova. É interessante notar que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixaram as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos que retomavam a saúde se erguem e andam. Lázaro entende-lhe o chamamento e levanta do sepulcro em dolorosas peregrinações e profundos esforços de vontade. Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino. Depois de haver levantado as portas de Damasco, numerosos discípulos do Evangelho acordam de noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e também no sacrifício. A disposição de seguir Jesus. De imediato, é encontrada em todos aqueles que iriam, mais tarde, construir o grupo dos 12 apóstolos. E é natural que assim fosse. Jesus chama-se Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que lhes conhecia as disposições íntimas e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que tensionava confiar-lhes. Se fazia que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar para, sem hesitação, atender ao chamado de Jesus. Em muitos passos do Evangelho se lê: mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, lhe diz: ora, como poderia ele conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos, e ao mesmo tempo pela vista espiritual que lhe permitia lê-los no foro íntimo? Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento, um revelador na sua própria irradiação fluídica impregnada dele. O encontro com o Mestre e o subsequente chamamento de Jesus os fazem recordar a missão que tinham assumido antes daquela experiência reencarnatória, quando se encontravam num plano espiritual. Daí o atendimento imediato, colocando em planos secundários a família e as obrigações profissionais. Frente a frente com Cristo, os apóstolos recordam, ainda que de forma incompleta, que deveriam realizar algo grandioso que concorreria para a harmonia do universo, porque estariam executando a vontade de Deus na categoria de seus ministros. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem, quer como espírito, quer como homens encarnados. São incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Os apóstolos não sabiam no momento da convocação
qual seria a extensão do trabalho que teriam de realizar junto a Jesus. Ignoravam também que a missão do Mestre de Nazaré iria transformar o mundo, estabelecendo um marco divisório de eras, antes e depois do Cristo. Mesmo assim, sem nenhuma vacilação, seguiram-no. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso. Aqui a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer para que a humanidade avance. Conhecedor profundo da alma humana, Jesus aproveitava cada momento no trato com as pessoas para preencher-lhes a existência com sua sabedoria, sem se deter nos fatos ou em questões de menor importância, mas procurando auxiliar o maior número de indivíduos por meio da disseminação do bem. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-lhes por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos. Porque ao soldado, o mínimo, são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele iria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho, que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Devemos nos empenhar em sair do casulo do orgulho e do egocentrismo, aos quais nos recolhemos, procurando nos entregar num sistema de existência caracterizado pela convivência, interação e auxílio ao próximo. Não basta o esforço da aquisição ou do desenvolvimento de virtudes. É preciso sair de nós mesmos e caminhar em direção aos que necessitam de amparo. A virtude é sempre grande e venerável, mas não de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. Os novos tempos nos convocam a colaborar na obra divina, de melhoria espiritual da humanidade, em que se procura eliminar o egoísmo, que com a chaga moral neutraliza os mais valorosos impulsos de progresso. Nesse sentido, a doutrina espírita nos fornece os instrumentos do entendimento, do equilíbrio e da sensatez necessário ao agir com acerto. O egoísmo é, pois, alvo para todos os verdadeiros crentes. Deve apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem, que cada um, portanto, empregue todos os esforços e combatê-los em si. Certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terrestre. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo é a felicidade dos homens. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que, primeiramente, os expilais nos vossos corações. Jesus se deparou com os futuros membros do seu colegiado apostolar. Ele não viu apenas um simples publicano ou humildes pescadores. Sua visão é bem mais transcendental. Representa o encontro do pastor com suas ovelhas, do mestre com seus discípulos, do orientador com seus seguidores fiéis. Entretanto,
É oportuno lembrar que, mesmo contando com o auxílio de tão inestimáveis colaboradores, o mestre não se furtou de exemplificar a sua missão, mesmo que às custas de inimaginável sacrifício. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos tutelados do mundo, longe de pleitear quaisquer prerrogativas. Não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio, no altar da própria vida. A expressão "segue-me", dita por Jesus a Mateus ou a outra, "os fareis pescadores de homens", direcionada a Pedro, André, João e a Tiago Maior, são antes de tudo uma amorável convocação ao trabalho do bem, cumprindo assim o que fora combinado com eles anteriormente nos planos do Espírito. Significa dizer também que quem aceitasse o seu jugo estaria salvo. A profundidade dessa proposta redentora de Jesus não foi, entretanto, totalmente aprendida por muitos de seus discípulos, considerando as dissidências que ocorreram. O mestre não fornece instrução, mostra como ela é obtida. Ao discípulo, cumpre empregar o processo mediante o qual adquirirá instrução. Para que a comunhão entre o mestre e o discípulo seja um fato, é absolutamente indispensável o concurso, a cooperação de ambos. Jesus veio trazer-nos a redenção. É por isso nosso Salvador. Mas só redime aqueles que amam a liberdade e se esforçam para alcançá-la. O que se comprazem na servidão das paixões e dos vícios não tem em Jesus um Salvador. Continuarão vis escravos até que compreendam a situação ignominiosa em que se encontram. É o meio de conquistar a liberdade. A redenção, como a educação, é a obra que o interessado tem de agir, tem de lutar, desempenhando a sua própria, sem o que não haverá para ele mestre nem salvador. A conhecida vocação de Mateus ou Levi, registrado no Evangelho, foi efetivamente servir a Jesus, abraçando a causa de salvação da humanidade. Levi, pelo que se observa, era homem de espírito voltado para as coisas de Deus. Sua vocação não era ser empregado do fisco, cobrador de taxas públicas de impostos. Nenhuma religião do seu tempo o havia traído porque todas elas eram exclusivistas, mercantilizadas, não falava à alma, nem ao coração, nem à inteligência. Pregavam falsidades em vez de anunciar a verdade. Mas logo ele teve conhecimento da doutrina que o moço Nazareno ensinava. Propendeu imediatamente para o lado de Jesus, porque tinha verdadeira vocação religiosa. Era um espírito inclinado às coisas de Deus, sentia-se apto a desempenhar uma tarefa nesse sentido. Em seguida, o chamamento de Jesus relata o Evangelho que Mateus, tomado de íntima alegria, em regozijo, convidou os seus colegas publicanos e mais outras pessoas do povo e ofereceu, com a presença dessas testemunhas, um grande banquete a Jesus. Não havia dúvida de que Levi, assim como os demais apóstolos, receberam o chamamento do Mestre, mas legaram um magnífico exemplo de decisão relativo ao trabalho que deveriam realizar e de plena e restrita lealdade a Jesus. Foram discípulos que mantiveram perfeita comunhão de ideias e de sentimento com o Mestre, servindo-o com amor extremado. Sim, eles serviram a Jesus com amor extremado, meus queridos irmãos. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Suave convite. Nos dias que vivemos, torna-se cada vez mais frequente o surgimento de transtornos emocionais, diversos tipos de fobias e angústias sociais. Isso demonstra o grau de infelicidade de muitas pessoas. Tem sido comum à alma humana buscar alento e apoio nas coisas materiais ou nas pessoas. Viagens, compras, jogos de azar, entrega às fartas mesas e à embriaguez, férias prolongadas. Tudo constitui um caminho comum na busca incessante de nos equilibrarmos emocionalmente. No entanto, a desilusão é certa quando buscamos o alívio em algo material. Com o tempo,
tudo retorna ao enfado e ao descontentamento. As amizades, quando não são sinceras, se esvaem com o passar dos anos. As variadas terapias que temos à disposição muitas vezes não trazem o resultado que procuramos. Jesus, nosso celeste amigo, nos convida à sua companhia para que tenhamos o amenizar das dores. A proposta do Mestre é a do auxílio incessante. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Não existe a promessa de que o problema será retirado de nossas vidas, pois todos temos que resgatar o que devemos perante a lei de Deus. Mas Ele nos oferece a certeza de que está sempre conosco, iluminando nossos caminhos para que nos sintamos fortalecidos ao enfrentar as dificuldades. Com Jesus Cristo, temos o discernimento para entender que ninguém se acha no mundo sem nobres objetivos. No quadro de todas as lutas humanas, a ajuda de Jesus é essencial para a conquista da harmonia física, mental e espiritual. Poucos de nós paramos para meditar no verdadeiro papel do Cristo em nossas vidas. Se permitirmos que Ele se mantenha vivo em nossos corações, alcançaremos com mais facilidade a coerência e a lucidez nas atitudes e nos sentimentos. Jesus prossegue socorrendo a pequenez humana, e nos dias de insegurança, Ele representa para nós um foco de luz. Faz o convite diário a todas as criaturas, sem distinção. E com certeza, nos aguarda de braços abertos, cheio de esperança, de que busquemos conhecê-lo e aprendamos a amá-lo com os nossos mais sinceros sentimentos. O apoio do Cristo é de importância capital para cada um e para todos nós. Se por um lado, Ele não retira o fardo da cota das nossas responsabilidades, por outro, jamais nos deixa à míngua da sua luminosa presença, o que será sempre garantia de fortalecimento para o enfrentamento da asperidade. O Cristo é assim para todos nós, a fonte do ansiado alívio para todos os tormentos, para todas as lutas e dores, impulsionando-nos para que aprendamos a solucionar intrincados enigmas por meio da nossa comunhão com os seus ensinos. Não apenas nas quadras de aperto e infelicidade, mas também quando tudo nos sorri, quando o sol brilha sobre as nossas estradas, pois esse é o melhor tempo de fixarmos o aprendizado para os tempos de invernia. Busquemo-lo em cada dia da nossa vida com alegria interior, instalando em nós mesmos os prenúncios da paz que nos vacinará contra os maus tempos da alma, dando-nos resistência para facear, com bom ânimo, todo e qualquer testemunho pelo qual tenhamos que passar. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, fortaleça em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, para que ninguém façamos aquilo que não desejamos. Devemos fortalecer a paciência para com as dificuldades alheias, porque amanhã poderemos ser nós os necessitados de amparo. Pedimos a Deus paz para o Brasil e para o mundo, que Ele nos abençoe sempre, que assim seja. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedro, grato pela oportunidade, feliz de mais uma vez estudar com nossos irmãos o Evangelho de Jesus. Onde é que nós estivemos, irmãos, procuramos transmitir e irradiar paz, amor e luz. Muita paz, muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central.
Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.